Paz do Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a 10ª lição da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adolescentes. Esse programa que é um oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Ouvailer. Fique comigo para mais uma aula nesta lição que conta a história da salvação e tempo certo que será a bênção de Deus. Louvar a Deus pela vida dos nossos professores, como diz uma frase, de um homem: se sua ânsia de agir for maior que a sua ânsia de compreender, a sua ação sempre será compreensível. Mas quando nós nos dedicamos no estudo da Palavra de Deus e nós vamos criando bagagem para ensiná-la, nós estamos sendo usados por Deus e nos enchendo para transbordarmos para outras pessoas o conhecimento que nós adquirimos. Então, Deus abençoe seu estudo, Deus abençoe a sua aula e vamos então para a lição de hoje que tem como tema Salvos para mudar o mundo, E aqui nós já observamos que nós estamos diante de um tema muito forte, De um tema impactante, mas o qual nós fomos chamados para fazer essa mudança. Quando nós vemos o mandato de Jesus e a grande comissão, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, é o Evangelho que muda e transforma as pessoas. Então, embora esse tema seja um tema forte e impactante, nós observamos que a origem dessa palavra vem de um mandamento divino. Leitura bíblica, Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18, Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Nós não vamos estar lendo aqui, mas peço aos professores que façam a leitura de uma forma adequada em sala de aula. A mensagem, Marcos capítulo 16, versículo 20. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda parte e o Senhor os ajudava e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Objetivos: explicar como a igreja primitiva em Jerusalém cumpriu sua missão, demonstrar como o Evangelho transformou o mundo, saber como ganhar o mundo para Cristo, que nós vamos estar vendo então sobre isso no decorrer da lição. Vamos descobrir, está na tela. Nós não vamos estar fazendo a leitura aqui, mas é interessante também você fazer a leitura em sala de aula, que já vai abrir as portas, Dentro desse vamos descobrir, vai fazer uma breve introdução e abrir as portas para o conteúdo da lição, e já é importante para a mente do seu aluno, do seu jovem, do seu adolescente, já ir se conectando com o assunto da lição. Tópico 1, a igreja e sua missão transformadora. E aqui eu peço, meus irmãos, você que está em casa, nesse momento, dá um pause aí no vídeo, pegue sua Bíblia, abra comigo lá em Atos, capítulo de número 2, para a gente estar fazendo aqui uma meditação nos versículos dessa passagem, que é muito interessante. Primeira coisa, e que é uma realidade, quando a gente fala de Atos, capítulo 2, a primeira coisa que já vem em nossa mente, é o derramamento, é o enchimento, o revestimento do Espírito Santo sobre aqueles que estavam em Jerusalém orando e clamando, ora vem Espírito Santo. Então isso é a primeira coisa que vem em nossa mente, quando nós falamos de Atos capítulo 2. Mas a gente vai observar também que aconteceram algumas coisas dentro desse mesmo capítulo. Além da gente ver esse revestimento, esse preenchimento do Espírito Santo sobre a igreja, nós observamos que a igreja ela vai já começar se movimentando. Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, a gente vai observar lá no versículo 14 que Pedro vai começar a ministrar, que Pedro vai começar a pregar, a discursar para as pessoas que estavam presentes naquele local. E vai começar literalmente a já cumprir o mandamento que Jesus deixou a todos nós. A grande comissão que dizia, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então a gente vê que o apóstolo Pedro, ele já vai começar no versículo 14 de Atos capítulo 2 a discursar para os seus ouvintes. Aliás, nós já vemos aqui que a ação do Espírito Santo na igreja, ela vai usar a igreja de Jesus Cristo para cumprir um propósito missionário, para ir além, para não guardar essa mensagem, essa presença somente para nós. Não, mas para ministrar, apregoar, levar essa mensagem, levar essa presença que nós sentimos a maior quantidade de pessoas e povos que nós conseguimos alcançar.
Então, o Espírito Santo na vida do apóstolo Pedro fez com que ele desse um discurso e ministrasse da palavra de Deus já no início da trajetória da Igreja de Jesus Cristo na Terra. A partir do versículo 37, nós vamos começar, algumas Bíblias que têm tema, né? Nós vamos começar a já ver as primeiras conversões. No versículo 41, a gente vê que mais de 3.000 almas vão se render ao Evangelho depois da mensagem, do discurso de Pedro. Vão acreditar que aquelas palavras que ele estava dizendo, embora fossem confrontadoras, mas eram verdadeiras. E aí a gente vê uma mensagem que para alguns que estavam escutando o apóstolo Pedro, enquanto uma parte vai discordar e vai ficar enraivecida com o apóstolo, mas de 3.000 almas se renderam ao Evangelho e passaram a fazer parte do time do cristianismo em seu momento inicial naquele tempo. Versículo 42, se você acompanhar ali comigo na Bíblia Sagrada, a gente vai ver que muito além do discurso, aquelas palavras que foram ministradas também estavam na vida prática e diária da Igreja de Jesus Cristo, cheia do Espírito Santo. Quando a gente vai ver ali, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ou seja, não era uma mensagem vazia, não, mas aquilo que eles pregavam era uma verdade de vida prática diária na Igreja de Jesus Cristo no primeiro século. E aí, quando nós temos a entrada da vida, quando nós conseguimos praticar a palavra de Deus, a gente observa os resultados. Versículo 42. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, quando a igreja busca a presença de Deus, quando a igreja se santifica, consegue colocar em sua prática de vida diária o texto escrito e consegue realizar aquilo que é deixado pelo Pai, nós vemos que o extraordinário acontece no meio dessa igreja. E correndo ali alguns versículos, essa igreja que tinha tudo em comum, a passagem vai dizer, lá no versículo 47 a gente vê que louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo da cidade de Jerusalém. Então, por ser uma igreja verdadeira, que vivia o amor, que vivia o Evangelho, também era uma igreja que influenciava o local aonde ela estava, né? Voltando agora, a gente colocar ali na tela, o capítulo 2 de Atos nos apresenta uma igreja que desde o seu princípio era uma igreja missionária. A presença do Espírito Santo na igreja refletia na sociedade local. A vivência da pregação colocava a igreja nas graças do povo e as características locais da igreja faziam com que ela fosse marcante e impactante para a cidade de Jerusalém. Próximo tópico, vivendo em um mundo melhor. Meus irmãos, aqui eu já quero trazer alguns pontos que é muito interessante. O primeiro deles, quando esse tópico vai falar vivendo um mundo melhor, a gente observa, claro, alguns já podem questionar, né? Mas esse mundo em que nós vivemos existe tanta maldade, né? Mas existe algo que é inegável por todos nós, que a igreja ela teve uma forte influência no decorrer de toda a história humana. E a gente sabe, e aqui eu coloquei já no primeiro ponto que você pode estar observando ali na tela a respeito de guerra ideológica, e que eu quero acrescentar que você também pode estar acrescentando em sala de aula. Nós vivemos em um tempo em que existe uma guerra ideológica muito forte e que, infelizmente, atinge fortemente os nossos jovens e os nossos adolescentes. O movimento feminista ele tenta impregnar a todo custo na cabeça dos nossos adolescentes que a Bíblia, a palavra de Deus, a igreja e seus membros são machistas, né? E por aí vai. E na realidade, quando a gente faz uma básica análise, a realidade é que esses movimentos só existem em países cristãos ou em países que nós chamamos de países ocidentais, que tiveram uma forte influência em sua cultura do cristianismo. Você não vai ver, por exemplo, feminismo em países islâmicos ou em países hinduístas, porque lá realmente as mulheres elas são verdadeiramente sim silenciadas, né? Não têm direito à fala, não têm direito a nada e ainda quando falam sofrem as consequências. Então realmente, e nós reconhecemos isso, houve um tempo de que maneira geral as mulheres sofreram nas mãos dos homens.
E mudando aqui, eu não falo isso generalizando, até porque não conheci, né? Nós não conhecemos todos os homens que viveram na antiguidade. Mas agora, quando a gente para observar, nós vemos que isso não é culpa do cristianismo. Pelo contrário, quando nós olhamos naquele tempo, no primeiro século, muitas mulheres se converteram ao cristianismo na intenção de receber um tratamento melhor do seu esposo. Porque os maridos cristãos, eles tratavam diferente as suas esposas, porque eles tratavam diferente a sua família e as suas mulheres. E a ação da igreja, como a gente viu ali em Atos capítulo 2, versículo 47, a ação, aquilo que a igreja fazia era notório para todo o povo que estava ao redor. E até hoje, saiba que o mundo está nos observando, está nos acompanhando. E aí, quando a gente olha para a palavra de Deus e nós atentamos os nossos olhos para a Bíblia Sagrada, nós vemos a história de Débora no Antigo Testamento, nós temos a história de Esther, a história de Ana, Lia, Joquebede, Raabe, Jael, Priscila, Maria. Nós vemos inúmeras mulheres de Deus que já eram referência no cristianismo para homens e mulheres desde o primeiro século, né? Homens já se inspiravam nessas mulheres. Ter muitas dessas histórias, as mulheres como protagonistas, era algo de certa forma revolucionário, era algo novo, era algo que o cristianismo estava trazendo. Quando a gente observa nas cartas do apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 25, nós vamos observar que ele vai dizer: maridos, amem vossas esposas como Cristo amou a igreja. Se for preciso, deem, entreguem a sua vida por ela, pela sua família, pela sua casa. E depois a gente vai ver, dentro da cultura ocidental, os homens indo para a guerra e deixando ali as suas esposas em casa. Claro que você vai observar que outras culturas vão fazer isso, mas a razão principal dentro da nossa cultura ocidental disso acontecer, das mulheres serem protegidas em caso de guerra, vem justamente dessa carta do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 25, de doar a sua vida, de entregar a sua vida em campo de batalha pelo bem-estar da sua família. Esse era o pensamento. Então, nas cartas aos Filipenses, nós vamos adiante com os escritos do apóstolo Paulo, nós vemos que Paulo sauda Evódia e Sintique como duas importantes companheiras de ministério, ou seja, Paulo estava falando de duas pessoas, duas mulheres que eram importantes e referências espirituais para o seu tempo. E aí, a realidade é que enquanto aqueles que vomitam o feminismo durante o dia, à noite vão para baladas escutarem músicas que objetificam o corpo da mulher, a igreja, o povo de Deus, vai para a igreja adorar que servir a ele não tem preço, referência a Maria de João 12. Os machistas vão para a igreja adorar que são a noiva do Cordeiro. Depois um macho prega que nós temos que orar como Ana, nós temos que ser forte como Débora, nós temos que servir a Deus como Maria. Por quê? Para nós, a verdadeira inclusão social, ela aconteceu lá no primeiro século através da igreja. Gálatas 3:28, apóstolo Paulo novamente. Nisto não há judeu nem grego, não há divisão de raça, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira inclusão social. Todos os povos, todos os sexos, todos unidos como um corpo quando nós estamos diante de Jesus Cristo. Todos fazem parte do mesmo corpo, todos fazem parte da mesma noiva e esta é a igreja do Senhor. Então aqui eu trouxe somente um exemplo, que você pode estar passando em sala de aula de um local onde a igreja ela influenciou fortemente o mundo onde nós estamos, que foi justamente na inclusão e na mudança de como os homens tratavam a mulher. E a gente observa que dentro dessa área, a igreja, ela sempre tratou bem as mulheres e, aliás, tendo muitas delas como principais referências espirituais para nós. Mas por que então que o mundo se levanta contra a igreja? A realidade é que a moralidade da igreja ameaça um mundo imoral. A moral judaico-cristã, como nós utilizamos, foi um dos pilares, junto com a civilização romana, com a filosofia grega, a moral judaico-cristã foi um dos pilares da nossa sociedade ocidental e que se formou baseado nesse pilar. E por isso que revolta
esse mundo moderno, mas que nós possamos permanecer firmes e levarmos adiante, lutarmos, por aquilo que nós temos crido, a palavra do Senhor. Próximo ponto, então, a destacar, que você vai observar ali um subtópico da lição, caindo na simpatia do povo, e aqui a gente pode destacar que a verdadeira igreja, ela ama, Até coloquei ali na imagem uma mão e você vai observar naquela mão um dedinho, um dedo. E se a gente vê, o dedo ele tem ali, olhando para o nosso dedo, a carne grudada à unha, E aí eu boto uma palavra aqui como referência, tal qual carne e unha está grudado um ao outro, da mesma forma o amor está grudado, está conectado, está interligado à verdade. Retornando aqui, Atos capítulo 2, o discurso do apóstolo Pedro podia ser impopular, forte e confrontava a igreja ou o povo naquele momento. Mas as 3.000 almas que olhavam para ele viam a verdade em suas palavras. E se em Atos capítulo 2, versículo 37, nós vemos um duro discurso, porém verdadeiro, no versículo 42, nós vemos que aquelas palavras transformadas em vida prática diária resultava na comunhão, no partir do pão, ou seja, na manifestação do amor de Deus na igreja de Jesus Cristo. E isso que chama a atenção, Isso vai chamar a atenção do povo da cidade. O discurso pode ser duro, mas eles vivem um amor. O discurso pode ser confrontuoso, mas eles vivem algo diferente, eles são diferentes, eles estão alegres, são iluminados, Tem a presença do Espírito Santo. Como carne e unha, meus irmãos, amor e verdade estão grudados, estão conectados. Aquele que se preocupa com o seu próximo, aquele que ama o seu próximo, ele fala a verdade. E aquele que não ama, ele permanece assim mesmo, Fica do jeito que está, não tem problema nenhum, não precisa mudar. Não, a verdade ela pode nos confrontar, mas também ela é a revelação do amor de Deus. Vamos lá então, tópico 3, ganhando o mundo para Cristo. E aqui eu coloquei 2 frases diferentes para nós refletirmos. O conforto pode atrapalhar o id. Lembra que a chamada inicial da lição, salvos para mudar o mundo, essa é uma chamada de Deus a todos nós como salvos, E aqui eu coloquei 2 frases para destacar. O conforto pode atrapalhar o id e o id pode ser desconfortável. A palavra desconfortável, está à frente dessas frases, mas é uma realidade. Até coloquei 2 imagens ali, um soldado, e o soldado no campo de batalha, ele não tem conforto, Não tem sossego, ele está diante do campo de batalha. A gente olha para a história de Jesus Cristo também e ele fala justamente sobre cada um carregar a sua cruz. E do outro lado eu coloquei uma pessoa no bem bom, bem tranquilo, vivendo a sua vida confortável em casa. E a gente vai ver agora sobre cada um desses temas. Primeiro, o conforto pode atrapalhar o id. Marcos capítulo 16, versículo 15, o mandamento de Jesus, logo, se é o mandamento de Jesus, a vontade de Deus, era que o seu povo levasse o evangelho por todo o mundo. Essa era a vontade de Jesus Cristo. Lucas, capítulo 24, versículo 49, a mensagem de Jesus é: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Próximo versículo na tela. Atos, capítulo 1, versículo 8, recebereis a virtude do Espírito e ser-me-ei testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Então, a ordem de Deus, ela sempre foi, naquele momento, para a igreja, sejam revestidos no Espírito. E aqueles que eu mostrar que é para sair de Jerusalém, saiam, Se mandem de Jerusalém, vão pregoar o Evangelho em todas as nações. O povo escolhido para aquele momento havia recebido essa missão dada diretamente e pessoalmente pelo próprio Cristo. Então, o problema que você vai observar lendo a lição é que Jerusalém se tornou uma zona de conforto para a igreja. E a zona de conforto ela pode atrapalhar o id e o chamado de Jesus. E eu digo que não é de hoje, Eu costumo falar muito isso lá no local onde nós estamos trabalhando, dirigindo a obra do Senhor. Que a nossa luta no Ocidente, e aqui eu falo também, incluindo o Brasil, é contra o conforto. Igrejas cheias, com ar-condicionado, bancos estofados, dentro das casas, carros, ar-condicionado,
Nós temos televisão, videogames, celular, grupos de WhatsApp que prendem tanto a atenção do povo. E se nós não cuidarmos, se nós não dosarmos, se não tomarmos esse cuidado, o conforto pode atrapalhar o id e o propósito de Deus para as nossas vidas, de nós ficarmos, só a gente fazer ali uma pesquisa no tempo de uso do nosso celular, ficarmos o dia inteiro fazendo as coisas que tem disponível a nós e nós nos esquecemos de cumprir o propósito e o chamado de Deus, viver uma vida de relacionamento com Ele. Para solucionar o caso aqui em Atos, Deus envia uma forte perseguição que vai espalhar a igreja em todos os lugares e aí vai cumprir o id, Mas nós, meus irmãos, diante da situação em que nós estamos, do conforto do qual talvez nós temos gozado. Muitas pessoas aqui no Ocidente, vamos ser sinceros, têm desfrutado desse conforto. Nós temos que aproveitar as ferramentas que Deus tem dado em nossas mãos e sermos uma igreja missionária, Sermos uma igreja que faz a diferença no local aonde Jesus nos colocou para trabalhar, no campo de trabalho aonde nós estamos inseridos e também, sermos como o sustentáculo, fazemos a cobertura daqueles que estão na linha de frente em todos os povos ao redor deste mundo, orando, contribuindo e fazendo missões aonde nós estamos. E, do outro lado, o id pode ser desconfortável. O desconforto da perseguição espalhou a igreja, mas permitiu a igreja viver o id, Estavam lá na zona de conforto, em Jerusalém, Deus envia uma perseguição que vai espalhar a igreja e com certeza não foi agradável, nós sabemos que foi muito difícil no primeiro século, mas fez com que a igreja cumprisse o seu chamado de ir em todas as nações, até os confins da terra, levando a mensagem do Evangelho. O Coliseu, o martírio dos apóstolos, a crueldade de Nero, a própria crucificação de Cristo nos mostram que o id pode ser terrivelmente desconfortável. Paulo vai dizer em uma das suas cartas, carrego em meu corpo as marcas, e ali estava se referindo ao físico, também ao espiritual, as marcas de Cristo. A perseguição vai nos presentear uma maravilhosa frase de Tertuliano, conhecida, que diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais esse povo foi perseguido, mais esse povo gerou crescimento. É só você olhar e observar os locais na atualidade onde o cristianismo mais cresce. Normalmente, não é no Ocidente, Não é no Ocidente onde nós gozamos de conforto. São em lugares considerados por nós hoje como desconfortáveis, onde tem pessoas gemendo, chorando, mas quando buscam ao Senhor, encontram um refrigério, encontram uma leveza para o seu fardo e uma suavidade para o seu jugo. Tudo isso ocorrendo ao nosso redor. Então, o id ele pode ser difícil, ele pode ser confrontador, mas o apóstolo Paulo também diz que o sofrimento do tempo presente, cada chibatada, cada momento de adversidade, cada espancamento que ele sofreu, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Enquanto o conforto da sala, do quarto, da TV, do smartphone, que o século XXI nos proporciona, aprisiona pessoas em seus lares, por outro lado, lá no primeiro século, nós temos Paulo e Silas presos fisicamente no local, mas adorando ao Senhor com espírito livre. Cumprir o desconfortável id é gratificante e traz uma recompensa eterna. Cumprir o id pode ser difícil, pode ser desconfortável, pode ser muitas vezes com aflição, pode ser muitas vezes com angústia, mas é gratificante e traz recompensa eterna. Cada um, meus irmãos, dos que foram mortos, se a gente pega o Coliseu, cada um dos que foram mortos pelas bocas dos leões, lá no Coliseu, se nós chegarmos diante deles na eternidade, perguntarmos a cada um deles se valeu a pena, nós temos por certo que eles responderão, valeu a pena. O sofrimento de um momento, desse tempo curto que nós passamos na terra, não pode se comparar com a maravilhosa eternidade que nos espera num local onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, aonde nós viremos nesse reino tão maravilhoso e em paz com Deus eternamente. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por isso, por nos alcançar com essa salvação
e nos dá essa oportunidade. Então, a gente veio falando aqui de santificação, nós falamos de justificação, nós falamos de novo nascimento e nós também devemos falar que nós recebemos esse benefício da salvação e passar também ao seu adolescente, que nós recebemos todos esses benefícios da salvação, não para nós guardarmos estocados dentro de nós somente, apesar que deve ficar lá, mas também para nós relatarmos, influenciarmos, anunciarmos, pregarmos essa palavra para todas as pessoas, todos os povos, aonde nós conseguimos chegar. Glória a Deus, então. Conclusão, a igreja primitiva em Jerusalém mudou as estruturas do mundo pela força transformadora da mensagem do Evangelho. E nós também, que compomos a igreja no século XXI, somos chamados por Deus para cumprir nossa missão de ganhar o mundo para Cristo. As multidões estão com sede de salvação e você pode fazer a diferença. Fale de Jesus para seus amigos e para sua família e seja uma testemunha de Cristo aonde você estiver. Essa é a mensagem que começou lá no primeiro século. E um foi levando para o outro, né? Um foi pregando ao outro. Começou lá com Jesus Cristo, pregando aos seus discípulos. Essa mensagem foi passando de geração em geração, de pessoa a pessoa. Um dia ela chegou até nós. E que nós possamos, né, ser aqueles que vão levar essa mensagem adiante para as próximas gerações. Glória a Deus, então, professor, aproveite a posição que Deus lhe deu e fale do Evangelho de Jesus Cristo com amor, com carinho, com zelo, com dedicação, pois isso é um privilégio que Deus tem nos dado. Glória a Deus, então, essa vossa aula de hoje no canal ADC Educacional, esse programa aqui é um oferecimento da ADC TV, já peço aqui no final para você curtir, se inscrever, ficar atento nos próximos vídeos e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Essa é a vossa aula de hoje e Deus os abençoe.